Lobisomem na noite de pescaria. Rapaz, nem sei se vão acreditar, mas eu conto mesmo assim, porque isso aí não foi invenção da minha cabeça, não. Aconteceu de verdade e até hoje, quando me lembro, me dá um frio nas costas. Me chamo Gerzival, sou de Pacajá, Pará, e já faz bem uns 20 anos que essa história aconteceu. Era uma noite quente de quinta-feira, dessas que a gente sente o suor escorrendo devagar nas costas, mesmo sem fazer esforço. A lua estava cheia e clara no céu, clareando tudo como se fosse lanterna de Deus. Eu resolvi ir pescar tucunaré num braço mais afastado do rio Pacajá, ali para onde o mato é mais fechado e quase ninguém vai de noite. Peguei minha vara de pesca, uma lanterna pequena, uma mochila velha e uma bolsa para carregar os peixes. Fui só, como sempre. Gosto do silêncio da beira do rio, daquele barulhinho da água correndo devagar, os sapos cantando e os grilos fazendo serenata no mato. A floresta fica viva à noite, mas de um jeito calmo. Parece que tudo respira junto. Cheguei no lugar de costume, bem perto de um tronco de pau-ferro caído, que fica meio submerso na água. Ali sempre dá bom. Joguei a linha, fiquei esperando. A lua refletia no rio, fazendo aquele brilho tremido, bonito de se ver. Já estava ali há mais de uma hora e já tinha pescado alguns tucunarés. Pensei logo que daria uma foto bonita, aquele monte de peixe embaixo do luar, mesmo com a câmera do celular da época não sendo muito boa. Me levantei e caminhei até onde havia deixado a minha mochila, encostada numa árvore, um pouco escondida. Não gosto de levar meus pertences para perto do rio. Estava ali, remexendo em busca do meu celular, quando ouvi passos pesados no mato ao meu redor. Pensei que pudesse ser um bicho, talvez uma preguiça ou um tatu, mas algo dentro de mim sabia que não era. Senti um aperto no peito, tendo a sensação de que quer que fosse, não era coisa boa. Fiquei parado, sem mexer nenhum músculo, e o barulho de passos ficou mais forte. Pude ouvir como se alguém grande pisasse nas folhas. Um estalo aqui, outro ali. E então veio o fedor. Um cheiro ruim, de carne podre misturado com cachorro molhado. Forte, enjoado. Não sabia se tentava subir em uma das árvores ou se permanecia parado. Na escuridão eu não sabia de onde aquilo vinha e tinha medo de revelar a minha localização. O cheiro se tornava cada vez mais forte e precisei tampar a minha boca para não correr o risco de vomitar. Então vi. Era um animal grande, maior que um bezerro, todo peludo, escuro como a noite.
Caminhava de forma estranha, como se sentisse o peso de cada pegada. Sou um homem do mato e não precisei pensar muito. Sabia bem o que era aquilo. A criatura mais temida por qualquer caçador e pescador. O lobisomem. Meu avô já tinha visto um. O meu tio também. Mas já fazia muito tempo, quando Pacajá ainda era um povoado. A criatura caminhava em direção ao rio, bem no lugar onde eu estava há apenas alguns minutos. Aquilo farejou as minhas coisas e se interessou pela bolsa com os tucunarés que eu havia pescado. Pegou os peixes com as patas e começou a levar eles na boca, comendo como se fosse gente, mas de uma forma desengonçada, mastigando tudo, até as espinhas, com aquela bocarra cheia de dente. O próximo vai ser eu, pensei. Rezando, dei uns passos para trás, sem tirar os olhos da fera, andando como um siri. O bicho fazia tanto barulho ao mastigar que parecia não prestar atenção ao redor. Sabia que não daria tempo de correr. Ainda era o começo da pescaria. Só tinha alguns poucos peixes para a criatura se deliciar antes de dar por falta do pescador. Eu sabia que ali perto havia um jacarandá antigo e intocado, desde meus tempos de menino. Teria de servir para o meu esconderijo. Comecei a escalar a árvore com cuidado, mas era impossível ser silencioso, e o jacarandá rangeu enquanto eu subia. As orelhas da criatura se ergueram, finalmente notando que havia mais alguém ali. Subi com ainda mais pressa e tentei me esconder nos galhos mais altos. Ouvi um barulho de correria, daquela criatura saindo como louca da margem do rio. Fiquei parado, apenas ouvindo, sem saber para que direção aquilo havia corrido. Meu coração palpitava com força enquanto eu me agarrava ao tronco do jacarandá. Ouvi a fera correndo por entre as árvores, me procurando. Eu rezava baixinho quando a criatura soltou um uivo alto e quase me fez cair lá de cima. Após alguns momentos de silêncio, vi que aquilo voltou para a beira do rio e começou a mexer no restante das minhas coisas. Pisava e arremessava coisas para o alto, como se estivesse com raiva. A fera ficou ali até se cansar, disparando para dentro da mata depois de algum tempo. Foi a noite mais longa da minha vida. Todo estalo que eu ouvia pensava ser da criatura. Não conseguia sequer fechar meus olhos sem ver a imagem daquilo. Quando já era quase dia, desci com cuidado, exausto. Caminhei até onde a fera havia estado na noite anterior. Não havia sobrado nada das minhas coisas. Minha vara de pescar estava em frangalhos, minha lanterna em pedaços. A sacola de peixes era só um punhado de pano e sangue. Nessa hora não aguentei e vou contar a vocês algo que não havia contado a ninguém antes. Vendo aquela situação, caí de joelhos e chorei. Não só pelas coisas que havia perdido, mas também por ainda estar vivo. Voltei apenas com a roupa do corpo para casa, já que nem a mochila com meu celular fui capaz de encontrar mais.
Contei o caso apenas para minha mulher e toquei em frente com a minha vida, mas ainda não é o fim da história. Alguns anos depois, estava trabalhando em um projeto de jardinagem da prefeitura em um grupo de homens. E havia um deles que ninguém gostava, um tal de Ismael. O homem andava sujo, fedido, com o cabelo e a barba por fazer. Não era agradável e nem conversado. Um dos rapazes, chamado Tiago, falou que ele tinha toda a pinta de ser um lobisomem, que ele já havia conhecido desse tipo antes e que era dos mais ardilosos que tem. Acabei contando aos meus colegas sobre o que havia vivido em uma pescaria alguns anos antes. Só tem um jeito de descobrirmos se ele vir ou não, disse Tiago. E qual é? Perguntei. Vamos armar uma tocaia para ele. Se por acaso ele vier em forma de bicho e tentar nos atacar, a gente dá cabo nele. Aquele plano macabro me soou como uma má ideia, mas a curiosidade instigou todos os outros ali a tentarem descobrir a verdade. Eu não queria tomar parte daquilo. Já havia visto o lobisomem uma vez e aquilo me bastava para uma vida inteira. Mas os outros me persuadiram a ir, dizendo que eu era o único capaz de identificar se era o mesmo da noite de pescaria. Acho que foi por isso que aceitei ir, somente para pôr um ponto final naquilo, descobrir quem havia me aterrorizado naquela noite. Para garantir, esperamos até a noite de lua cheia. Ismael estava ainda mais rabugento do que o normal durante o dia todo de serviço. Tiago ficou falando alto que estávamos todos convidados a ir beber com ele em um casebre que havia dentro da mata. O lugar estava abandonado há anos, então não haveria problema. Ismael ouviu, mas pareceu não dar confiança. Quando terminamos o expediente, juntamos nossas coisas e fomos pegar o caminho da mata. E Tiago, mais uma vez, convidou Ismael, mas ele recusou a vir conosco. Disse que iria para casa, pois queria dormir cedo. Nós seguimos pelo caminho e eu cada vez menos confiante naquele plano todo. Realmente ficamos no casebre bebendo e conversando por horas. A espingarda guardava a porta, mas não havia sinal de qualquer movimentação por ali. Lá para as 10 horas, ouvimos uma corrida do lado de fora. Algo estava rodeando o casebre. Quem estava cochilando acordou. Era o mesmo cheiro fétido que eu havia sentido anos antes. Do lado de fora, a criatura batia contra as paredes e a porta, tentando nos assustar. "Quem tá aí?" gritou um. "Aparece!" Mas o corre não parava, até que a criatura começou a bater com força na porta, e eu achei que ela não fosse aguentar. Eu só pensava que havia sobrevivido à noite da pescaria para agora morrer daquela forma. Tiago, agarrado com a espingarda, deu um tiro na direção da porta. Curiosamente, a criatura parou na hora. Ouvimos passos dela se afastando e abrimos a porta. Vimos apenas sua silhueta mais ao longe, os olhos brilhando na escuridão.
É o mesmo que você viu? Perguntaram. Era difícil dizer, mas parecia. O mesmo pelo escuro, o mesmo cheiro, o mesmo tamanho. Tiago disparou mais um tiro em direção à criatura, que se embreou ainda mais na mata, desaparecendo na escuridão. Não ouvimos mais nada a noite toda. Pela manhã, voltamos ao trabalho e esperamos Ismael para lhe contar o acontecido. Mas ele não apareceu, nem mais tarde, nem qualquer outro dia. Nunca mais o vimos. Tiago cantava a vitória, dizendo que seu tiro acertou ele enquanto fugia na mata. Mas sabíamos que era impossível acertar de tão longe, muito menos para matar. Acho que Ismael era o lobisomem que avistei naquelas 2 noites, embora eu não possa provar. Por que ele sumiria justamente depois daquela noite? Será que pensava que descobrimos o seu segredo? Ou será que ficou ferido e precisou se esconder? São perguntas que continuam sem resposta. Mas, sinceramente, acredito que eu já tenha respostas o suficiente. E não vou mais me arriscar por aí, atrás de outro lobisomem.